E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma ideia que talvez mude a forma como você enxerga a sua própria história. E se o tempo ele não for uma linha reta, como sempre ensinado pra gente? Tem começo, meio e fim, a gente nasce, cresce, morre. E se ele fosse como um círculo? Como os círculos da natureza, com os círculos dos tambores que ecoam, que batem dentro do nosso peito. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, porque eu me peguei durante essa semana, vindo do serviço para casa, enquanto eu estava ali na moto e eu vim refletindo, e eu parei para pensar, talvez faça muito mais sentido se a vida em- seja encarada como um círculo ao invés de uma linha reta. E eu convido você para refletir comigo e debater se isso faz sentido ou é só coisa da minha cabeça. Então, bora lá. A gente sempre foi ensinado que o tempo ele é linear, sempre um ponto de partida, que é o nascimento, a gente nasce. No momento que a gente nasce, a gente tem um ponto de chegada, que é a morte. E no intervalo entre esses dois pontos, acontece uma sequência de coisas que quase que obrigatórias é crescer, estudar, trabalhar, conquistar, envelhecer, morrer. É um caminho reto, uma estrada de asfalto. Como se fosse a gente estivesse numa rodovia, viajando e pegasse aquele retão. Então existe todo ali um passo, toda uma etapa. Primeiro eu preciso crescer, depois eu preciso estudar, entrar no ensino fundamental, depois no ensino médio, uma faculdade, mercado de trabalho, crescer na minha profissão, virar um destaque, ser uma pessoa ali de sucesso, envelhecer e morrer. Mas essa lógica, ela molda as nossas metas, ela molda as nossas percepções e as nossas frustrações também. A gente aprende que a felicidade é um lugar no futuro. Porque pensa comigo, se a gente tem essa visão linear das coisas, de que eu só vou ser feliz quando eu crescer, depois eu só vou ser feliz quando eu terminar o ensino médio, eu só vou ser feliz quando eu entrar na faculdade. Quando eu entro na faculdade, eu só vou ser feliz se eu sair da faculdade, concluir a faculdade. Depois eu só vou ser feliz se eu entrar no mercado de trabalho. Depois eu só vou ser feliz se eu for promovido. E quando eu consigo a promoção, eu só vou ser feliz se eu conseguir outra promoção, se eu conseguir juntar tantos R$ 1.000 na minha conta. Mas sempre no futuro, a gente sempre joga essa percepção de felicidade pro futuro. Então, eu nunca sou feliz no agora. Já parado pra pensar, no agora eu só estou focado em concluir essa etapa para chegar na minha felicidade no futuro. E se esse futuro não chega? E se por algum infortúnio da vida a gente não alcança essa meta? O que a gente faz? Geralmente a gente abandona, começa uma nova meta linear. E esse sonho, essa meta antiga, ela é deixada de lado. Ela nunca é realizada. E ela fica como uma frustração na nossa vida. E aí, quando a gente chega nesse ponto, nesse objetivo, que a gente conclui, o que outras vezes e é muito comum sentir é um alívio breve antes da próxima cobrança. Então, uma sensação de, às vezes até de um vazio. Tá, eu consegui, e agora? Para eu continuar sendo feliz, eu preciso me cobrar, eu preciso traçar uma nova meta, eu preciso traçar um novo objetivo, eu preciso traçar um novo plano. Eu preciso estar em movimento, eu preciso fazer algo. A gente nunca se dá ao luxo, e é um luxo pausar, é um luxo descansar, é um luxo aproveitar aquela conquista, era um luxo comemorar aquela conquista. Muitas vezes a gente não comemora aquela conquista, que era algo que a gente queria tanto, mas quando a gente conseguiu, beleza, você respira um pouquinho, pronto. E às vezes a gente fica com essa sensação de vazio, uma sensação de que não tem crescimento às vezes. Isso é frustrante, isso é triste. Mas é muito por conta dessa lógica linear, de tempo linear. Precisa estar em movimento, precisa ter o começo, meio e fim, precisa alcançar o objetivo. A vida é uma reta. E não é bem assim. E aí, tem um filósofo supremo,
que ele fala que a gente está vivendo numa sociedade de desempenho. Quantas vezes tu já parou para pensar quanto tu te cobra por desempenhar um papel, desempenhar uma função, desempenhar uma característica, desempenhar e alcançar seus objetivos. E não é bem assim. Quem tá te cobrando? Às vezes ninguém tá te cobrando. Às vezes tu te cobra esse desempenho que outra pessoa não tem. E às vezes a outra pessoa, né, que é a grama do vizinho, que é mais verde, é, aparenta ser mais feminina, aparenta ser mais tranquila, aparenta ser mais leve, enquanto tu aí te cobrando para alcançar esse próximo objetivo, para alcançar esse próximo alvo, para alcançar essa felicidade que parece que nunca depende de ti, parece que sempre depende do futuro das coisas, da história. E nessa corrida, o tempo ele vira nosso inimigo, ele vira uma condição, ele vira escassez. E galera, assim, parando para pensar bem, o tempo ele não pode ser nosso inimigo. A gente precisa entender que o tempo ele é nosso aliado. O tempo ele traz maturidade, o tempo traz conhecimento, traz sabedoria, traz uma série de questões que talvez hoje a gente não esteja preparado. E aí eu volto novamente. Quando a gente tem essa visão linear de tempo e a gente não alcança um objetivo, a gente se frustra e acaba deixando esse objetivo de lado, por ele ser linear, a gente não volta e revisita, ressignifica esse objetivo que foi frustrado. Talvez a gente só não tinha maturidade suficiente para alcançar aquele objetivo naquele instante. Mas o tempo voa, o tempo corre, o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai conquistando sabedoria e conhecimento. E se a gente tivesse essa visão cíclica de tempo, a gente em algum momento ia voltar naquele objetivo que não foi traçado, que é aquele objetivo que não foi conquistado, e a gente iria ressignificar ele. Talvez hoje a gente tenha a cabeça e a maturidade para alcançar esse objetivo e não se frustraria tanto. A gente entenderia que, beleza, hoje eu não consigo fazer isso, mas quem sabe amanhã, se eu voltar amanhã, eu conseguir. Então, essa visão linear de tempo acaba fazendo com que a gente deixe muitas coisas ao longo do caminho, e geralmente essas coisas são coisas que são importantes pra gente, são coisas que têm significado pra gente, são coisas que a gente algum dia desejou, algum dia sonhou, algum dia a gente quis conquistar, mas que por uma série de fatores, pressão, essa cobrança por desempenho, a gente sempre tem que desempenhar, a gente sempre tem que ser produtivo, acabou que a gente não alcançou, mas porque talvez a gente não tinha a cabeça e a maturidade para aquele objetivo. E se a gente voltasse, se a gente se entendesse, se a gente se compreendesse, mas entendesse que a vida não é uma linha reta, e ela é um ciclo, a gente sempre voltaria lá para o começo e ressignificaria esses sonhos. A gente ressignificaria esses sonhos, a gente ressignificaria esses objetivos, e a gente mudaria a rota. A gente mudaria a rota. E talvez a gente até se perdoasse mais, né? Se compreendesse mais, se conhecesse mais. E levaria a vida um pouco mais leve. Então, às vezes, dar esses 2 passos atrás, se reconectar, se reencontrar, se revisitar, é muito importante para que a gente continue evoluindo e alcançando esses objetivos, mas de forma saudável, de forma totalmente livre dessas amarras, dessa pressão que a gente impõe pra gente e que a sociedade também impõe pra gente, mas que muitas vezes a gente se cobra muito mais do que as pessoas ao nosso redor. Se a gente for parar pra pensar, se a gente for analisar, tem tanta gente medíocre, tanta gente que às vezes não tem o mesmo conhecimento que a gente, tanta gente que não tem a mesma habilidade que a gente, mas que se vende bem, não tá tão preso, não se cobra tanto. Às vezes a gente tem uma demanda para entregar no serviço, na faculdade, na escola, enfim, e a gente se cobra tanto para entregar aquele negócio perfeito, enquanto tem gente que entrega de qualquer jeito, entrega aquilo que é possível. E a gente às vezes não consegue fazer isso, a gente quer sempre dar o melhor, e quando tá melhor a gente quer melhorar ainda mais, quer atrás dessa perfeição, dessa produtividade, é,
sem freio. E isso acaba que adoece a gente, isso acaba adoecendo a gente, isso acaba machucando a gente, isso acaba fazendo com que a gente se perca, que a gente deixe pelo caminho muitos sonhos, muitas conquistas, sabe? A gente vai se deixando, vai se perdendo no meio do caminho. E aí na tradição iorubá, o conceito de axé, por exemplo, ele envolve essa energia que é circular, porque a todo momento o axé ele pode ser cultivado, pode ser transformado, pode ser reencantado, e nada é fixo. Ele está todo tempo ali indo no passado, ouvindo o passado, aprendendo com as lições do passado, aprendendo com o tempo, para vir no presente, para a gente traçar nossas rotas, ressignificar os nossos objetivos, para um futuro a gente alcançá-los. Então, o axé está sempre em movimento, ele está sempre em desenvolvimento, ele está sempre voltando, aprendendo e aplicando aquele conhecimento no nosso dia. E a vida, ela não é uma linha reta. Então a gente já viu aqui que a vida não é uma linha reta. A gente não precisa seguir padrão, a gente não precisa seguir um início, meio, fim. A gente pode variar, a gente pode aprender, a gente pode circular por outras áreas, a gente pode circular por outros caminhos, a gente pode sim ressignificar várias e várias e várias vezes, porque a vida, ela não é um complexo de coisas que tem que ser feitas em ordem. Não, a vida, ela está aí para ser vivida. E se a gente continuar nesse pensamento linear de que se eu não fizer tal coisa eu vou me perder, se eu não chegar aos 30 anos e já não tiver feito tudo isso aqui, conseguindo uma casa, uma faculdade, ter filho, casado, enfim, várias coisas, eu não vou ser feliz. Não, a vida não é isso. A vida não é um passo a passo, a vida não é um tutorial. A vida é para ser vivida, a vida é para ser experimentada, a vida é para ser aprendida, saboreada. Então, se a gente partir desse princípio, de uma vida linear, de um tempo linear, a gente não vai conseguir alcançar esse objetivo, a gente não vai conseguir alcançar o prazer que a vida é, que é vivê-la. Mas talvez isso não seja só noia na minha cabeça, né? Mas se o susto também fez sentido pra você, então deixa aqueles comentários, pelo menos aqui nesse episódio, que você achou essas coisas assim, você concorda. Manda também pra aquela amiga que precisa ouvir sobre isso, não, isso não se rola muito. Bom, dando pra ela ouvir também. Tu lembra-se, aqui no podcast a gente não corre atrás do guia, a gente baila com ele. Não, até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo.